Yuri, eu vou chamar o Daniel Hittner aqui porque eu e o nosso diretor aqui da sucursal de Brasília temos uma super apuração importante e Daniel vai explicar, vai contextualizar por que é tão importante, Yuri Pita. A gente vai falar sobre a Avibraz. A Avibraz é uma empresa que está em recuperação judicial, em maus negócios e agora tem um plano para mais uma tentativa para salvar a Avibraz. Trata-se de um consórcio, eu e Daniel apuramos, que propõe investir 500 milhões de dólares para assumir a Avibraz. O que é um consórcio? É um grupo de várias empresas que elas vão se juntar, fizeram um memorando de entendimento que vão se juntar justamente para tentar, então, salvar, né? E dá para a gente chamar de adquirir a Avibraz, Daniel Hittner, bem-vindo. Muito obrigado, Débora. Boa tarde para você, para o Yuri, para todos que nos assistem. É importante, diria a nossa colega Jussara Soares aqui, porque a gente gosta de brincar de comandos em ação. É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala de indústria de defesa. Eu adoro, tá? Mas é um problema grave. A Avibraz está metida numa crise muito grande, está em recuperação judicial. E por que ela é importante? Porque ela é um dos grandes símbolos da indústria de defesa nacional. A gente fala muito da Embraer, mas, olha, a Avibraz, fundada em 1961 por um grupo de engenheiros formados pelo ITA em São José dos Campos, existe desde lá, é uma empresa muito ativa nos projetos estratégicos do Exército, das Forças Armadas, está muito diretamente envolvida no fornecimento dos foguetes Astros para o Exército Brasileiro, é uma indústria de ponta. E ela está em recuperação judicial, deve mais de 600 milhões de reais, acumula problemas trabalhistas, não está entregando no cronograma que deveria os foguetes encomendados pelo Exército, são mais de 60 milhões de reais em encomendas. Então, é um problema muito sério. E todos os esforços até agora que o governo, o Exército e o próprio setor privado, que é uma empresa privada, tentaram fazer para resolver, para sair da recuperação judicial e para vender o controle, até agora não deram certo. A Débora e eu trouxemos uma informação um pouco mais cedo, está no site da CNN, que é muito relevante, que é a assinatura de um memorando de entendimentos por 4 grupos privados formando um consórcio e propondo essa solução, investir 500 milhões de dólares. Na verdade, o memorando fala em mais de 500 milhões de dólares, a elaboração de um plano de negócios até 4 de abril, e é um memorando, um consórcio que diz ali o memorando está de pé até agosto para tentar assumir a Avibraz. Quem que está à frente, quem que faz parte desse consórcio? Um grupo grande dos Emirados Árabes, o Abu Dhabi Investment Group, o GF Capital Group, que é um fundo de investimento, um megafundo americano, o Grupo Brasil Invest, um grupo nacional do empresário Mário Garneiro, e a Acaer Engenharia Espacial, um grupo de São José dos Campos, que tem muita tradição no setor e está propondo uma fusão com a Avibraz. Uma fusão, mas ali é uma incorporação, na verdade. A Acaer assumiria a Avibraz, que fica em Jacareí, cidade vizinha ali a São José dos Campos, e é mais uma tentativa. O Ministério da Defesa e o Exército estão acompanhando esse assunto com muita atenção para assumir a Avibraz e tentar resolver definitivamente o negócio. É um problema que se arrasta, é uma indústria muito importante, símbolo da indústria de defesa aqui no Brasil, e todas as tentativas até agora não deram certo. Essa é mais uma, vamos ver se dá finalmente. Exatamente, e tem o prazo, né, Daniel? Como a gente trouxe na reportagem, a ideia é que até abril esse plano esteja modelado, né, esteja configurado. E é importante, Daniel, quando você diz, né, que a gente coloca o acompanhamento do governo federal, do Ministério da Defesa. Queria só pedir para você pontuar essa questão de por que é tão importante, interessa tanto ao governo federal, apesar de não ser uma empresa federal, por que interessa tanto acompanhar e que, eventualmente, essa tentativa, né, de salvar a Avibraz dê certo? O governo federal tem que estar envolvido de alguma forma, porque o grande cliente de uma grande empresa de defesa nacional
é o próprio governo, são as Forças Armadas daquele país. E a Avibras está muito ligada e ela tem como um grande projeto o desenvolvimento desse sistema Astros, que lança mísseis, foguetes de altíssima precisão. Então a gente está falando de um foguete que pode ser lançado a 300 quilômetros de distância e cair no ponto exato ali, no alvo exato que você quer atingir. Então esse é o nível de modernidade, de precisão, de tecnologia que a gente está dizendo, e o Exército é o principal cliente, é uma empresa privada. 99% das ações da Avibras está na mão de uma única pessoa, que é o filho de um daqueles engenheiros do ITA, que lá atrás, em 1961, fundou a empresa. Agora, o Exército, o Ministério da Defesa, o BNDES, que tem participado, o governo, precisam estar a par das discussões, porque são os grandes clientes. No ano passado, no começo do ano passado, a Avibras chegou a ter uma tratativa avançada com um grupo australiano chamado Defendetex, e isso não avançou. E gerou um grande ruído, sindicalistas, porque tem um polo metalúrgico forte em São José dos Campos, houve muita reação, inclusive da bancada do PT no Congresso, de desnacionalização da Avibras, porque se remeteu muito àquele processo assim, puxa, será que não vai ser o mesmo episódio da Embraer sendo incorporada pela Boeing? E isso remete ao governo Michel Temer. Naquele momento ali houve uma reação muito grande política, abortou-se a tratativa. Depois veio uma estatal chinesa, Norinco, interessada em comprar a Avibras. Aí foi uma reação do próprio Exército nos bastidores, que disse, olha, uma empresa chinesa é de um bloco ali que não é a OTAN. Então isso pode inviabilizar negócios da Avibras, futuramente, inclusive, com outros países que pertencem à OTAN. No meio de uma rivalidade geopolítica enorme e crescente, como se vive hoje entre China e Estados Unidos, não seria interessante do ponto de vista nacional. Agora a gente tem um consórcio supranacional, com o envolvimento ali de uma empresa dos Emirados Árabes, de um fundo americano, mas um grupo brasileiro por trás de investimentos, que é a Brasil Invest, uma incorporação, no final das contas, por uma indústria nacional, que é a Caeri. Então é uma modelagem nova, que envolve muito dinheiro, 500 milhões de dólares, uma empresa importante, e vamos ver como é que isso vai evoluir, que precisa ter, digamos, a bênção ali do governo federal. Sem isso o negócio dificilmente sai, mas é uma coisa para a gente prestar muita atenção, é absolutamente importante do ponto de vista econômico, Débora e Yuri.